Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Bom dia, boa tarde, irmãos e irmãs. Vamos iniciar o nosso 5º dia. Hoje vai estar um pouquinho diferente, que eu vou estar fazendo só pelo livro e pelo áudio também. Eu tinha gravado com antecedência, né, esse 5º dia, mas eu perdi a gravação, né, a hora que eu coloquei para gravar no computador, tudo certinho. E a hora que eu terminei de fazer tudo, né, tinha passado até mais de 1 hora, eu estava lendo tudo pelo PDF, como tem feito nos outros dias. E aí a hora que eu fui ver não gravou, não sei o que aconteceu, né? E hoje eu tô agora em outra cidade também. Eu trouxe o livro para estar fazendo, né? O computador ficou num lugar e eu trouxe o livro para estar fazendo esse 5º dia. Então vamos começar com a oração inicial, né? Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha a teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha, entre teus braços, e para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, eu como minha mãe te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos para o 5º dia. Então, o 5º passo da divina vontade na Rainha do Céu, o triunfo da prova. Então, vamos lá. A oração da alma à Virgem. Soberana celestial, vejo que me estendes teus braços para me tomar-me em teu colo materno, e eu corro melhor, eu voo para gozar dos castos abraços e dos sorrisos celestiais de minha Mãe Celeste. Mãe Santa, hoje teu aspecto é de triunfadora. E nesse ambiente de triunfo, queres narrar-me o triunfo de tua prova. Ah, sim, escutar-te-ei de boa vontade. E te rogo que me dês a graça de saber triunfar nas provas que o Senhor disporá para mim. Então aqui a Nossa Senhora Alma, né? Vê a Nossa Senhora triunfante. Né? E ela vem narrar sobre esse teste, né? Sobre o teste e nos ensinar como passar também nos nossos, né? Lição da Rainha do Céu. Minha amadíssima filha, ó, como desejo confiar meus segredos à minha filha, segredos que me darão tanta glória e glorificarão aquele Fiat divino que foi a causa primeira de minha Imaculada Conceição, da minha santidade, soberania e maternidade. Tudo devo ao Fiat, e eu não conheço outra coisa.
todas as minhas sublimes prerrogativas com as quais a Santa Igreja tanto me honra, não são mais que os efeitos daquela divina vontade que me dominava, reinava e vivia em mim. Então, assim, ontem, a hora que eu li, né, lá pelo PDF, então lá tinha uma meditação, né? E na meditação estava falando das prerrogativas, né? Que é Imaculado Coração, Imaculada Conceição, como que se é mediadora, né, de todas as graças. Então essas são as prerrogativas que ela fala que a Santa Igreja tanto fala dela, tanto honra, mas é que ela falou que não são mais do que os efeitos da divina vontade que dominava nela, né? Então tudo se deve à divina vontade que era reinante na sua vida, né? Então é isso que ela fala, tudo é por causa da divina vontade, né? Por isso suspiro tanto que se conheça aquela que produzia em mim tantos privilégios e efeitos admiráveis que deslumbram céus e terra. Agora escute-me, amada filha. Quando o ente supremo me pediu meu querer humano, compreendi o grave mal que pode fazer a vontade humana na criatura e como ela coloca tudo em perigo, inclusive até as obras mais belas de seu Criador. Então, ela compreendeu o grave mal da vontade humana e coloca as obras mais belas do Criador em perigo. Então, coloca tudo em perigo, né? A criatura com seu querer humano é toda volúvel, é fraca, inconstante, desordenada. E tudo isso porque Deus, quando a criou, a havia criada unido por natureza à sua vontade divina. Então, como que Deus criou a vontade humana? Ele criou ela unida por natureza à vontade divina. Então, ela era ligada à vontade divina, ela não era separada da vontade divina. De modo que ela deveria ser a força, o primeiro movimento, o sustento, o alimento, a vida da vontade humana. Então, a vontade divina era para ser a que sustenta a vontade humana. Então, elas eram ligadas, não separadas. O problema foi a separação das vontades. O homem separou, ficou com a dele, porque Deus deu uma vontade para a criatura. Deu essa vontade humana, mas quando Deus deu, ela não era desunida da divina, a divina estava sempre ali, como diz, como o primeiro movimento. Então a divina sempre era a força, o primeiro movimento, ela que é o motor, como no livro do céu fala muito, a vontade divina é o motor, então é o que move essa vontade humana, mas daí com força, com confiança, alimentando, então assim, elas eram unidas, Assim, não dando vida à vontade divina em nossa vontade, rechaçam-se os bens recebidos por Deus na criação e os direitos recebidos por natureza no ato em que fomos criados. Então, a gente não dando vida à divina, a gente está rejeitando todos os bens de Deus, da criação. A gente está rejeitando todos os bens, quanto compreendi a ofensa tão grave que se faz a Deus e os males que chovem sobre a criatura. Tive tal horror e medo de fazer a minha vontade, e justamente temia, porque também Adão foi criado inocente por Deus. Porém, ao fazer a sua vontade, em quantos males não precipitou-se ele e todas as gerações humanas? Então, Adão foi criado inocente também, Mas Adão, ele preferiu a sua vontade. E aí, por que ela teve horror? Porque ela viu os males que Adão fez a si e para todos, Porque
Quando ele caiu, né, ele fez o mal para si mesmo, né, e para todos, para toda a humanidade. Então ela viu esse horror. Então, aqui, ó, como ela teve horror e medo, né? Então até na meditação estava falando assim, esse é o único medo santo, né? Esse foi o único medo santo de fazer a minha vontade. Então esse é o único medo que a gente pode ter, né? É o medo de fazer a nossa vontade. Né? É o único medo que a gente pode ter, né? Então, é isso que estava lá escrito, eu tô lembrando aqui. Então, conforme for lembrando o que eu li, né? Vou repassando aqui também. Por isso, a tua mãe, aterrorizada, mas sobretudo por amor em meu Criador, jurei jamais fazer a minha vontade. Então, isso aqui também é um ponto interessante. Então, ela ficou horrorizada, aterrorizada. Mas ela decidiu, não só porque ela estava vendo isso, né? Não só porque ela viu o horror que ia fazer, mas, sobretudo, porque ela ama o seu Criador. Então, ela falou, por isso a tua mãe é aterrorizada, mas, sobretudo, por amor ao meu Criador, jurei jamais fazer a minha vontade. Então, o amor, né? Adão, quando pecou, Jesus fala, né, no livro do céu, que ele deixou de amar a Deus. Né? Então, quando a gente peca, a gente deixa de amar a Deus. É falta de amor para com Deus. Um pecado é falta de amar a Deus. Então, Adão é muito sério, por quê? Porque ele tinha toda a consciência, né? Hoje, não estou passando, né? Hoje temos pecadores, né? Vamos dizer assim, que está tão desligado de Deus que às vezes ele peca até mais por falta de conhecimento, né? Tem os que pecam por falta de conhecimento, por ignorância. Mas Adão não pecou ignorantemente. Adão sabia, entendeu? Adão conhecia. Então isso que é muito grave. É isso, por isso que foi muito grave o pecado de Adão. Então Nossa Senhora, ela aqui, ela viu o horror e ela amou a Deus, né? Adão deixou de amar a Deus, né? Ele esqueceu de Deus. Quando Deus fala, ele esqueceu de mim. Quer dizer, ele não amou a Deus, né? E Nossa Senhora não, ela falou, ela viu o horror, mas sobretudo ela amou a Deus, né? Quando ela entregou a vontade dela, foi por puro amor, não foi só por horror, né? Também, sim, mas ela fala aqui, não foi só pelo horror, mas pelo amor que eu sinto por Deus, né? Então a gente entrega a nossa vontade não para benefício próprio, né? Não para me satisfazer, porque eu olho lá e falo, ai que horror, não quero viver desse jeito. Eu entrego por amor a Deus, porque isso é uma ofensa, é uma falta de amor para com Deus, mas eu amo a Deus, então eu entrego por amor. Vou continuar. E para poder estar mais segura e atestar grandemente meu sacrifício, aquele que tantos mares de graças e privilégios havia me dado, tomei esta minha vontade humana e atei aos pés do trono divino, como uma incessante homenagem de amor e de sacrifício. Então ela foi lá, pegou a vontade humana dela, não era morta, tá? Uma vontade humana viva. Ela pegou, amarrou lá no trono de Deus. Vou estar aqui, vivinha sua, mas é sua. Eu nunca vou dar vontade a ela, né? Nunca vou fazer a minha vontade. E deixou lá em homenagem para Deus, jurando que não me serviria jamais, nem por um só instante de minha vida, de minha vontade, mas sempre daquela de Deus, né? Então ela tinha a vontade humana dela, ela era viva, só que ela ficou sacrificada lá no trono de Deus. Então, ela amarrou lá e colocou assim, ó, ela só vai, a vontade que vai ser vivida vai ser somente a de Deus. Essa daqui vai ficar aqui só em homenagem, né, para Deus. Minha filha, talvez não te parecerá grande meu sacrifício de viver sem minha vontade.
Mas te digo que não há sacrifício semelhante ao meu. Olha lá. Ainda mais podem se chamar de sombras todos os demais sacrifícios de toda a história do mundo. Olha para você ver. Toda a história do mundo, o sacrifício maior foi o de dar a sua vontade. Comparado ao meu sacrifício, sacrificar-se um dia sim e outro é fácil, mas sacrificar-se a cada instante, em cada ato, no bem, mesmo que se quer fazer, por toda a vida, sem dar jamais vida à própria vontade, é o sacrifício dos sacrifícios, e o maior atestado que se pode oferecer o amor mais puro, aperfeiçoado pela mesma vontade divina que se pode oferecer ao nosso Criador. Então, assim, ontem, a hora que eu estava pensando nisso, né? Por que ela falou que é o sacrifício do sacrifício, né? Porque ela falou, é fácil, por exemplo, eu agora eu vou lá fazer a vontade de Deus. Agora não, agora eu quero ficar aqui fazendo a minha vontade. Tá, agora Deus está pedindo isso, eu vou lá fazer. Então ela falou que isso é muito fácil, porque na verdade não deixa de fazer o querer da gente, né? Agora eu quero fazer a vontade de Deus, agora eu não quero fazer, né? Então é mais ou menos isso. Quando a gente fala, né, da santidade humana, essas coisas, né? Ou, né, no querer humano, né? Então, no querer humano é assim. Mesmo que você for fazer a vontade de Deus, você que decide, não é? Agora eu vou fazer a vontade de Deus. Então, você sempre está no controle e na decisão sua, né? Você não dá o controle total a Deus, né? Agora ela falou isso, agora quem vive na vontade de Deus não é assim. Ele não tem o controle de nada. Ele deu total controle a Deus. É isso que é o amarrar lá no trono divino. Sabe? Você pega e amarra lá a sua vida lá no trono divino e dá o controle total para Deus. Então você está sempre, né, nessa... Eu ia falar submissão, né? Mas você entendendo? Você está sempre, é isso que ela falou, mesmo que ela falou, mesmo se fosse uma coisa santa, né? Então vamos supor que se a vontade dela tinha vontade de fazer o bem para alguém, ela não poderia fazer, ela não ia, só se Deus quisesse, não é? Então isso que ela falou, é o sacrifício dos sacrifícios, porque uma hora você faz, uma hora você não faz, é fácil. Porque você está com o controle, não é verdade? Você está com o controle de tudo na sua mão. Você ainda está com a decisão e o controle. Agora, quando você amarra a sua vontade lá no trono divino e deixa como glória para Ele e fala, faça-se, você deu total controle para Deus governar, para a vontade divina te governar, né? Só que aí, lembra um pouquinho atrás que ela falou? Todas as prerrogativas que a Santa Igreja fala dela, não foi outra coisa, porque a vontade divina que governou a vida dela. Então é isso, vida na divina vontade é isso, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui, que eu perdi um pouquinho, tá? Tá, achei. É tão grande este sacrifício, olha para vocês verem, é tão grande esse sacrifício que Deus não pode pedir mais nada à criatura, nem ele pode encontrar como sacrificar-se mais por seu Criador. Por que Deus não pode pedir mais nada para a criatura? Porque a criatura já deu tudo o que tinha. Ele não tem outra coisa para pedir para a criatura, não tem mais nada para ele pedir. Por quê? Porque a criatura já deu tudo o que ela tinha, né? Porque a única coisa que realmente é nosso é essa vontade, entendeu? A única coisa, como a gente fala, né, é o livre-arbítrio, né? É só isso que a gente tem. E se você pega ali, amarra e dá para o Criador e coloca tudo, né, no controle divino, da vida divina, da divina vontade, você já deu tudo. Tudo que você tinha. Você não tem mais nada para dar, né? Então, por isso que ele não pode pedir mais nada, porque você já deu tudo.
Por isso, minha querida filha, apenas entreguei minha vontade ao meu Criador. Senti que havia triunfado na prova que me havia sido pedida, e Deus se sentiu triunfante em minha vontade humana. Né? Então, passou da prova. Você deu tudo, né? Não tem mais nada o que pedir. Então, você deu tudo. Então, Deus triunfou, né? Deus esperava a minha prova, isto é, uma alma que vivesse sem vontade. Então, Deus esperava essa prova de uma alma, né? Porque até então nenhuma tinha vivido da sua vontade. Vivesse sem vontade, né? Então, nenhuma alma até então tinha vindo na Terra e vivido sem a sua vontade, né? Todas, sem exceção, porque Adão foi o primeiro, ele já preferiu a vontade, né? Ele já tinha feito a escolha, né, dele, para poder saldar a dívida do gênero humano. Tá vendo? Para poder, precisava de uma alma que vivesse sem a sua vontade, para poder pagar a dívida do gênero humano e para poder revestir-se de clemência e misericórdia. Então, o que é poder revestir-se de clemência e misericórdia? Então, ele precisava, para Jesus vir à Terra, né? Clemência é perdão, né? Perdão e misericórdia, né? Mas precisava de uma alma que vivesse sem a sua vontade. E foi Nossa Senhora, né? A primeira. Portanto, esperar-te-ei novamente para te narrar a história do que fez a divina vontade depois do triunfo da prova. Então, amanhã ela vai contar para a gente o que aconteceu depois desse triunfo da prova. Né? Então, a gente espera. Ela falou, estou te esperando amanhã, que amanhã a gente vai conversar de novo, que eu vou falar para você sobre o triunfo da prova. E agora uma palavrinha para ti, minha filha. Se soubesse como suspiro por ver-te viver sem tua vontade, né? Então, suspiro para te ver viver sem a tua vontade. Tu sabes que sou tua mãe e como mãe quero ver feliz a minha filha. Então, vamos lá. Suspiro para que você viva sem a tua vontade, porque eu sou sua mãe. Então, o que ela está falando? Eu, como mãe, é felicidade te ver viver sem sua vontade, porque eu sei que se você viver sem a sua vontade, você será feliz. E eu, como mãe, quero a felicidade dos meus filhos. E para os meus filhos viverem felizes, eles têm que viver da vontade divina, não é? E como mãe quero ver feliz a minha filha. Mas como podes ser feliz se não te decides a viver sem tua vontade? Como viveu a tua mãe? Então, você só pode ser feliz se você viver sem a sua vontade. A felicidade plena como a sua mãe viveu, né? É isso, e ela quer dar essa herança, né? A mãe quer o quê? Deixar herança para os filhos. Se o fazes, dar-te-ei tudo. Olha lá, herança, né, que eu falei. Colocar-me-ei à tua disposição. Serei toda para minha filha, para obter o grande bem. Né? Então, ela vai estar à disposição para dar esse bem para a alma, né? Que dar a vontade, a sua vontade. A alegria, a felicidade de ter uma filha que viva totalmente da divina. Né? Então, ela como mãe, então presta atenção que ela sempre está falando como mãe. Né? Quem é mãe vai entender isso. O que uma mãe deseja para um filho? A felicidade, não é? Então, e ela fala, como mãe, eu desejo para você a felicidade, mas você só vai ser feliz plenamente como eu fui, como eu sou, se você der a sua vontade. Aí você vai receber todos os bens, essa herança de felicidade. Né? Então, é isso que... E ela está falando aqui, se você dizer sim, né? Porque é condicional isso. É a criatura que tem que falar sim ou não. Eu estarei à tua disposição para te ajudar.
Então, é isso que eu entendo sempre quando ela está falando isso. Aí vamos agora para a alma, né? Então, quando fala a alma aqui, é a nossa alma em direção à Nossa Senhora, né? Sempre as orações da alma. Vitoriosa soberana, em tuas mãos de mãe, coloco a minha vontade, para que tu mesma, como minha mãe, a purifiques e a embelezes, e junto com a tua amarras ao pé do trono divino. Eu achei muito interessante isso. Então aqui eu estou pedindo para Nossa Senhora purificar a minha vontade, embelezar, né? E amarrar lá no trono divino como ela. Né? Então amarra lá nos pés do trono divino para Deus triunfar novamente sobre uma vontade humana. Né? Deixar lá como triunfo, igual ela falou que a minha ficou lá em homenagem para Deus. Então, aqui a alma está falando a mesma coisa, imitando, né, Nossa Senhora. Amarra, pega a minha vontade, purifica, embeleza e amarra lá no trono do meu Criador, né? Para que eu possa viver, já não com a minha vontade, mas sim, sempre, sempre com aquela de Deus, né? Então, vamos agora para o propósito. Propósito de hoje. Hoje, para honrar-me, em cada ato que faças, vamos prestar bastante atenção, então, cada ato. Em minhas mãos maternas, a tua vontade. A gente vai colocar em cada ato que a gente faz, nas mãos de Nossa Senhora, pedindo-me que, em lugar da tua vontade, eu faça emanar a divina vontade. Então, em cada ato, eu vou colocar nas mãos de Nossa Senhora, pedindo que em cada ato, em lugar da minha vontade, eu faça emanar a divina vontade. Jaculatória. Vitoriosa rainha, rouba-me a minha vontade e concede-me a vontade divina. Vitoriosa rainha, rouba-me a minha vontade e concede-me a vontade divina. Vitoriosa rainha, rouba-me a minha vontade e concede-me a vontade divina. Então, esse foi o 5º dia, né? Amanhã é o 6º. E então, esperamos até amanhã, né? Para a gente ver os ensinamentos do triunfo na prova, né? O que aconteceu depois que Nossa Senhora triunfou na prova. Então, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.